Muito bom. O objetivo nosso hoje aqui é apresentarmos dois livros de autoria de Oswaldo Polidoro, A Caminho do Céu e Reencontro no Céu. Falando inicialmente um pouco do autor e da sua obra. Oswaldo Polidoro, o profeta Elias reencarnado, após a última encarnação dele, ou penúltima, como Kardec, no século retrasado na França, ele voltou depois à carne no Brasil para complementar a obra de restauração das verdades divinas no planeta, com o nome de divinismo. Entre boletins, livretes e livros, e o Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, deixou aí uma obra vastíssima, culminando realmente com esse livro mais importante da série toda, que é o Evangelho Eterno, profetizado em Apocalipse 14, versos de 1 a 6. A importância de se conhecer a obra de Oswaldo Polidoro tem que ser colocada, porque, na verdade, além do Evangelho Eterno, que é a principal obra, tem outras obras que até auxiliam no entendimento de algumas questões levantadas no Evangelho Eterno. E são obras também, como essas obras da série do céu, assim chamadas, que falam de aspectos bastante interessantes da vida fora da matéria, da vida no plano espiritual do nosso planeta e das relações que os espíritos têm fora desse plano carnal, e como o espírito saindo da carne se acha do outro lado, de acordo com aquilo que ele semeou ao longo da vida. Então, são obras ilustrativas, informativas e que têm o cunho realmente de mostrar a realidade da vida espiritual. E principalmente mostrar que o que acontece com o espírito após o desencarne é totalmente um reflexo e uma contingência daquilo que ele semeou ao longo da vida. E do aproveitamento que se deve ter da encarnação, como sendo uma oportunidade enorme de evolução. Vamos apresentar hoje duas obras dessa chamada série do céu, A Caminho do Céu e Reencontro no Céu. Tomei a liberdade, pelo tempo que nós temos, que é realmente limitado, em 1h30 no máximo, tomei então uma forma, assim que eu entendi, mais didática, que seria apresentar uma das obras A Caminho do Céu de maneira mais detalhada. E na obra O Reencontro no Céu, fazia assim como se fosse uma viagem pela obra, mostrando um breve resumo do livro Reencontro no Céu e citando alguns pontos doutrinários que eu julgo muito importante. Começamos então com os 26 capítulos da obra A Caminho do Céu. Inicia o livro tratando de como a verdade é por demais infinita em sua profundidade, para que a mente humana a possa tragar de uma vez. É interessante esse ponto, porque ele coloca que a verdade, no sentido maior e essencial do termo, você não consegue abarcar o conhecimento dela nem em uma encarnação, nem em dezenas de encarnações, porque tem um sentido muito profundo, que o Espírito Filho talvez só possa compreender esse sentido mais plenamente quando atingir um grau de autodivinização pleno. Então, o caminho evolutivo é um caminho que visa descortinar ao espírito essa verdade maior. Convido o leitor a jamais deixar de lado o sentido racional da vida, para que o senso de lógica, o poder disciplinante, a virtude discernitiva intervenham sempre a seu favor. Então ele fala da importância da lógica, né? Que a gente sempre deve de buscar a razão e a inteligência nos momentos de tomada de decisão, de análise de situações que a gente enfrenta no nosso cotidiano. É importante sempre que a gente faça o discernimento
o discernimento das situações, busque o porquê de cada situação e que a gente não procure se deixar levar apenas e tão somente pela emoção. Então, o apelo à lógica, o apelo à razão é fundamental para que se tenha sucesso nas decisões que se venham a tomar. Afirma que a razão humana é um sentido da sabedoria divina. Se nós entendemos que Deus é a inteligência absoluta e que o Espírito Filho, centelha de Deus, é emanado com virtudes divinas em potencial para desabrochar, a inteligência é um desses atributos mais importantes. Então, a razão humana é um sentido da sabedoria divina. A razão humana é como a consciência humana, precisa ser cada vez mais bem educada, nunca, porém, negada ou atrofiada. Ao longo da história dessa humanidade, sempre que os homens quiseram impor suas ideias acima da razão e da lógica, a humanidade perdeu, retrocedeu, se embruteceu e caiu na obscuridade. Então, a lógica, a razão, o discernimento, o bom senso, são fatores que devem ser considerados pelo espírito ao longo do seu processo evolutivo. Em cada decisão que venha a tomar, em cada situação que ele deva se colocar, ele deve apelar para a consciência, para a lógica e para a razão. Então, no começo do livro, na introdução, o autor coloca esse ponto. O personagem principal do livro tem por nome Adroaldo, e ele comenta que a encarnação deve ser compreendida de duas maneiras, como força de lei ou facultativa, para efeito de aprendizados, por alcançar a moralização, por elaborar internamente. Então, a encarnação, a gente sabe que é a válvula redentora e evolutiva dos espíritos. Em muitos casos, o espírito é forçado a reencarnar, principalmente em casos em que ele tem algum resgate a extrair, né? Então, muitas encarnações expiatórias, o espírito não tem quase escolha, não tem possibilidade de decidir alguma coisa em relação a elas, né? São determinadas por força de lei de resgate kármico. Ou facultativa, há casos que o espírito pode pedir, pode escolher, pode participar da programação pré-encarnacionista, visando a moralização e essa elaboração interna do desabrochar das virtudes divinas. Válvula dos processos de prova, expiação e missão. É a válvula evolutiva. Negar a encarnação é negar parte da sabedoria divina. Claro, porque se não existisse a lei da reencarnação ou das reencarnações, como que a gente poderia admitir a evolução espiritual? Fica um pouco difícil. Então, a evolução espiritual pressupõe o fato de o espírito estagiar em vários planos da demografia do planeta, principalmente nesse plano da carne, que é uma escola. É um instrumento ascensional por excelência. O desabrochar das virtudes divinas se torna cada vez mais desafiador quando o espírito está encarnado. Porque no desencarnar e no estágio fora da carne, o espírito está habitando uma faixa, um nível de uma zona celestial, onde habita aquela faixa com seres com a mesma equivalência que ele, muito próximos em desabrochamento, em campo mental, racional, pensamento, tudo isso. Mas aqui na carne, no plano da carne, os espíritos se misturam em variáveis imensas, né? Então, isso força as provas, isso força os testes. Então, o espírito se defronta com as diferenças nos ambientes em que vive, na família, no trabalho, no meio social. Então,
a encarnação realmente é um instrumento ascensional por excelência, porque força ele à autossuperação, a essa ascensão, ao desabrochamento efetivo das virtudes divinas. É um campo de prova, é um campo de testes, é um banco de escola. Expõe sua surpresa ao desencarnar, tomar consciência aqui da realidade da vida após a chamada morte. O reverso, ou verso da encarnação e a desencarnação. Infelizmente, nessa nossa humanidade terrestre, dado ainda a evolução mediana dessa humanidade em termos espirituais, muitos espíritos, um grande percentual, estudos alegam que mais de 75% dos espíritos que desencarnam não têm muita consciência do que vão enfrentar após a chamada morte física. É uma pena, por tudo que já recebeu a humanidade em termos de informação, não precisaria ser assim. Mas essa é uma realidade. Um despertar. O espírito Adroaldo, ele comenta a sua experiência ao ser despertado do outro lado da vida. Ele era um católico, então não tinha muita consciência do que era a morte. Era um desses casos que a gente citou agora como exemplo, desencarna sem consciência do que vai encontrar pela frente. Embora não reconhecesse ali nenhum familiar, foi recebido fraternalmente. Eu vou ler aqui um trecho da página 25 do A Caminho do Céu, que fala sobre essa recepção que o espírito teve ao desencarnar. Ele pergunta: de onde chegaram os senhores? Não me lembro de os ver encontrado em algum lugar. Foi o que pude dizer-lhe, de momento, estranhando um pouco. Aí o espírito que o recebe, que o recepciona no astral, diz assim: você, amigo, é que acaba de acordar para o mundo espiritual. Seu corpo mais denso ficou na terra para ser devolvido ao meio natural. E queremos que compreenda isso como um fenômeno natural, pois morrer é comum e despertar para este plano da vida também. Respondeu-me o mais avizinhado, um senhor de meia idade e que ostentava largo e prazereiro sorriso no simpático semblante. Depois de fitar-me bem, de medir até onde podia, sentir que tinha ainda um corpo, tomei a fala, um tanto admirado da cometida sorte. De fato, amigo, tenho um corpo e não esperava morrer tão cedo. O Adroaldo falando para o espírito que o recebia. Aí o espírito falou assim para ele, o mentor falou para ele: raciocina e ama o que é do Senhor. Ter mais ou menos idade não significa coisa alguma em face das determinações superiores. Importa é respeitar o fato. Calou quem assim me falava, pensou um pouco e emendou num convite. Quer levantar-se? Pode fazê-lo com o camisolão que veste. Está numa casa de recuperação, num lugar, portanto, onde pode estar à vontade. Então o espírito, chamado Adroaldo, ele desencarnou, foi recolhido e acordou numa casa de recuperação, num plano astral, numa faixa de transição aí, e foi recepcionado por um trabalhador no plano espiritual, o que já é de grande importância, porque a maioria dos desencarnados, infelizmente, não tem merecimento a esse tipo de tratamento, esse tipo de recolhimento, não tem mérito para isso. Foi orientado sobre o plano ao qual foi recolhido, um pouco abaixo da faixa da qual saiu para encarnar. Esse é um aspecto interessante. Foi dito a ele que ele voltou para o astral a uma faixa ligeiramente inferior daquela faixa que ele tinha saído quando encarnou, o que não é bom, porque encarnar significa oportunidade de evoluir. E o melhor para o espírito seria aproveitar ao máximo a encarnação para, voltando ao astral,
voltar no mínimo para a faixa da qual veio. E o ideal seria para faixas acima, superiores, porque a evolução pede isso, a lei da evolução sugere isso, que o espírito possa crescer, não estacionar, né? E ele voltou, infelizmente, para o astral a uma faixa ligeiramente anterior ou inferior àquela da qual tinha saído. Conheceu aspectos do funcionamento do diagrama celestial. Naquele momento, então, o mentor comenta com ele como funciona o diagrama celestial do plano terrestre, ou seja, as 4 grandes regiões, mostrando que a Terra, no seu plano astral espiritual, tem 7 céus, mais de 32.000 subfaixas, da máxima treva à máxima luz. Então, deu uma ideia geral para ele de como funciona a geografia espiritual do planeta. Para infindos graus de merecimento, tem que haver infindos graus de estágio. O espírito encarregado de reconhecê-lo, de recolhê-lo, se identifica como sendo mesquita e trazia à mão a documentação do recém-chegado. Então, mesquita é o nome do guia que o recebeu e tinha em mãos uma documentação sobre a vida pretérita do Adroaldo. Mesquita lhe explicou como funcionava aquele plano de recolhimento com muito trabalho. E falou: ser útil é viver a lei superior da solidariedade ativa, por compreender que o amor é das leis a mais forte. É interessante que o espírito, quando chega num local desse e acorda, por exemplo, num hospital do astral, ele vê uma movimentação enorme, não tem ninguém parado, não tem ninguém passeando lá, né? Ou se está lá porque está em recuperação, em fase de tratamento, ou se está trabalhando, se está atuando, porque a solidariedade ativa é a lei superior. Mesquita fala a Adroaldo sobre o mal causado à humanidade pelos religiosismos e sectarismos. O mínimo que uma religião tem a fazer é informar bem, e não informa bem quem cuida de sectarizar a humanidade. Para uma religião ser boa, não deve ser a base de cleresia, porque a cleresia é sempre um meio de vida. E quem faz das coisas do Espírito um meio de vida, não pode falar como verdadeiro discípulo da verdade. Aí, o guia Mesquita começa já a orientar doutrinariamente o Adroaldo. Obviamente, antes dele despertar o Adroaldo, ele teve acesso à documentação encarnatória desse espírito e observou quais os pontos que cabia a ele, Mesquita, estar tratando de imediato já com Adroaldo. Torná-lo consciente, né, daquelas falhas que possivelmente ele teve e das omissões que ele teve na última encarnação. Adroaldo ha visto um homem que apareceu ser alguém de seu conhecimento. Foi informado por Mesquita tratar-se de Fábio, recém-desencarnado também, só que ele era espiritista, o Fábio. A propósito, Mesquita fala a Adroaldo sobre o papel histórico do espiritismo no mundo, como a reposição do cristianismo no seu lugar. E comentou que é a realização da promessa de Cristo. Então aí o Adroaldo vai seguindo, mostrando para o Mesquita, vai seguindo, mostrando para o Adroaldo detalhes sobre o ambiente religioso do planeta, né? Principalmente do ambiente da carne, da onde Adroaldo veio, mostrando o papel do espiritismo no mundo como um momento histórico bastante importante, que é da reposição, ou do começo da reposição da verdade no seu devido lugar. E cita a Bíblia no Evangelho de João: mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo
tudo o que vos tenho dito. Mesquita advertiu que é preciso saber e praticar para se alcançar o objetivo colimado. Aí o Mesquita fala a Adroaldo da revelação, fala a Adroaldo a respeito do Consolador, e que o Consolador, que a revelação, deve ser conhecida e praticada fundamentalmente. Como Adroaldo justificou seu desconhecimento por ter dado ouvidos à igreja, jogou sobre ela a responsabilidade por confiar na sua infalibilidade. Ou seja, o Adroaldo tentou uma justificativa pelo não conhecimento, pelo não esclarecimento relativo às coisas divinas. Aí Mesquita aproveitou e falou-lhe sobre a responsabilidade. Esse é um item muito importante, porque normalmente o espírito, ao desencarnar, se ele desencarna faltoso e é interpelado, ele começa a arranjar desculpas para isso, né? Então coube ao guia colocar a questão aí bem claramente para o Adroaldo. Responsabilidade, nesse caso, cabe a quem manda e a quem executa. O dever é de cada um pensar com a sua própria cabeça, com as qualidades já despertas em outras vidas. Se tivesse enxergado a responsabilidade de conhecedor do Consolador e praticante, por certo que viria para aqui com a coroa que orna a todo aquele que trabalhou pela evolução dos irmãos e da humanidade em geral. Não digo tenha perdido muito, mas perdeu ótima oportunidade. Quanto à proibição da Igreja Romana, ela só pode falar em seu nome, nunca porém em nome da verdade. Também o clero levítico proibiu o Cristo de fazer o que devia e fez, mas não encontrou nele guarida a voz do mundo, porque a da verdade lhe soou mais alto. É preciso saber ouvir, caro amigo, para que se não dê ouvidos ao que é corrupto e comprometedor. Convém não pensar segundo a tradição dos cléros. Aí Mesquita adverte Adroaldo, colocando desta maneira, quer dizer, não adianta o espírito se desculpar, porque confiou no clero. O espírito, no caso do Adroaldo, tinha tamanho e tinha conhecimento de outras encarnações para se posicionar diferente e pensar e decidir pela sua cabeça. Na sequência, Mesquita e Adroaldo foram ao encontro de Fábio. Adroaldo reconheceu em Fábio um amigo espiritista do passado, a quem ridicularizava por achar que falava com os mortos. Veja que interessante, né? Eles se conheciam de outra vida e naquela vida o Adroaldo, ele caçoava do Fábio porque achava que o Fábio era meio maluco porque falava com os mortos, né? Então estava ali ele reencontrando o Fábio no plano astral, né? Foi um reencontro de muita amizade e muita emoção. Saudades da família. Este capítulo inicia com uma conversa de Fábio com Mesquita, na qual relata um fato que muito o entristeceu. Quando encarnado, Fábio tinha um amigo doente de úlcera no estômago, que se submeteu a uma cirurgia espiritual, através de alguém não conhecido de Fábio. A cirurgia espiritual não foi de fato realizada, e o irmão, atendido por um médium despreparado, tendo depois ter de ser hospitalizado. Mesquita comentou haver espíritos de toda a ordem, em competência e moral, e haver ambientes de todo naipe, fornecendo bom ou mau campo para realizações do plano astral. Olha a advertência que Mesquita faz aí, né? Olhando o plano da carne, vendo que é ambiente mediúnico e espiritista de tudo que é jeito, né? Mesquita quis saber sobre o local e agendou oportunamente visitá-lo, para quem sabe ajudá-los a corrigir o procedimento. Porque fácil é criticar, né? O difícil e o
O nobre é você buscar atuar para ajudar aquele irmão que está tendo uma conduta, às vezes, não criminosa, mas despreparada e irresponsável, né? Então, o Mesquita aí ficou preocupado com esse assunto e agendou dar uma olhadinha nisso, com os trabalhadores do plano espiritual. Adroaldo pediu a Mesquita a oportunidade de visitar seus familiares. Ao perceber que Mesquita entendeu como natural seu pedido, Adroaldo fez um gesto indicativo com a cabeça e os olhos para aquilo que chamamos de céu, né? Não escapou da feliz observação de Mesquita a respeito. Então, o papel de Mesquita como guia era ir educando o Adroaldo, né? É até nesse detalhe, né, de falar em Deus e olhar para cima, coisas que muitos de nós encarnados, espíritos ainda em evolução, ainda têm esse hábito que tem que ser corrigido, tem que ser educado. Então, a educação já começou ali, né? Através do Mesquita junto ao Adroaldo. Se pensou em Deus de verdade, não deveria ter olhado para cima desse modo. Deus não é pessoa e o céu não está lá em cima. Deixemos esses exteriorismos errôneos, essas idolatrias para os encarnados que dizem primeiro que Deus é impessoal, onipresente, e depois, nos templos católicos, protestantes, espíritas, etc., ao dirigir-se a Deus, querem como que fazer os forros, os telhados, para verem o espaço infinito povoado de mundos com olhares tão piegas e o quão simplórios. Deus está no íntimo de tudo e todos, por ser o estado clássico, a essência primeira do universo geral. A Deus devemos falar, é claro, simples e puramente, sem pieguismos e nem medo, no templo de nossas consciências. Quem olha para longe, pois, perde a referência. Deus não é uma pessoa, Deus é a vida em si, com a sua infinidade em leis e virtudes. Cada um de nós e tudo mais, somos-lhe partícula infinitesimal. A natureza ou a criação é Deus manifesto. Então, vocês veem aí o trabalho interessante que o livro mostra claramente, né? O trabalho de um guia espiritual, de um mentor, recebendo um desencarnado totalmente inconsciente, assim, das verdades divinas, né? Adroaldo e Fábio receberam um livrinho, uma cartilha, contendo ilustrações sobre a Terra e seus planos etéreos, a começar do seu centro. A cartilha também continha instruções sobre o uso do pensamento como dínamo transmissor de ondas, bastando para isso que se pense com inteligência e amor, para enviar mensagens mentalizando a pessoa ou o ambiente em geral. Também para a captação ou absorção dos elementos cósmicos, dos fluidos superiores. Ensina sobre a responsabilidade do uso desse recurso. E como se pode sentir do melhor ao pior, assim pode servir ou prejudicar alguém. Olha que interessante a cartilha que foi dada para Adroaldo, né? Não só fala de como funciona a geografia astral do planeta, como ensina a como se comunicar e como usar o poder do pensamento. Só que adverte, né? Só que adverte que pelo pensamento você pode gerar o bem ou gerar o mal, criar o paraíso ou criar o inferno, né? Então há muita responsabilidade com a utilização do nosso poder mental. E essa cartilha detalhava tudo isso para eles. Ensina que quem mal sabe e mal age, a si mesmo em primeiro lugar se prejudica, revestindo-se da aura e elementos perniciosos, evidentemente. Nós sabemos que há um mecanismo de autorregistração kármica que registra no perispírito cada
pensamento, cada sentimento, cada palavra, cada atitude. Então, antes que nós emitamos essa onda de pensamento ou de sentimento e como poder ou força vibracional atinja um alvo externo, ou seja, para fora do campo mental ou da aura emanado, já marcou na origem, já marcou no perispírito positivo ou negativo, segundo a qualidade desse pensamento, se boa ou má. O livrinho também trata da dor como fenômeno mecânico, que deve ser estudada e eliminada pela base. Agora tem um aspecto interessante citado no livro, que é esse, ó. A dor nunca poderia ser mais que consequência de maus feitos e desequilíbrio. Nunca será flor e nem brinde do céu. É sempre testemunho de falta. Tem livros que endeusam a dor, que falam, nossa, mas o espírito está sofrendo, deve ser um espírito muito elevado, porque está sofrendo, por isso e por aquilo, como se fosse um prêmio, ou uma espécie de brinde do céu. O livro, e nesse aspecto, a narrativa é bem clara, né, que a dor é consequência ou denota desequilíbrio. A dor é o registro que há um desequilíbrio e uma falta ali. Algo a ser corrigido, algo a ser reparado. Cumpre pelo sintoma ir à causa e repará-la. O bonito está no agir com inteligência, com esmero, no sentido de liquidá-la o mais pronto. Para a glória é que somos voltados, não para o pranto e ranger dos dentes. Isso é claro. Deus não emanou a centelha divina, seu Espírito Filho, para que ele sofra. Não há um determinismo para o sofrimento. As leis regentes fundamentais, elas conduzem a centelha para a reintegração cósmica. É a centelha que decide se esse caminho vai ser natural, normal, rápido, ou vai ser lento, demorado, cheio de recuos, né? Então não é um trilho, é uma trilha, e o espírito vai usar o seu relativo livre-arbítrio para se conduzir nessa trilha. Mas as leis regentes, que são divinas, elas existem não para que o espírito sofra, mas que ele possa evoluir normalmente, ser feliz e se autorrealizar enquanto centelha e Deus em potencial que é. Então, esse negócio de achar que a dor é um brinde, é uma bênção, é uma glória, tem que ser reciclado, na verdade. Mesquita, aí tem um capítulo interessante que fala sobre uma ponte sobre um abismo. Mesquita havia convidado Fábio e Adroaldo para uma visita à crosta. Às 19h saíram de casa, da casa de Mesquita, acompanhados de sua esposa Cristina e seu filho Vicente. Olha que interessante. Mesquita habitava naquela faixa astral como mentor, com a sua esposa e a sua filha. O carro ou a carruagem que veio apanhá-los era conduzida por 2 lindos cavalos, que apenas por uma ordem, pelo pensamento, passaram a galopar pela estrada fora e deslizavam. Não tardou para avistarem uma ponte. Ao longe, numa curva imensa, via-se uma lista de luzes, havendo por baixo como que um vão enorme e escuro. Foram autorizados a parar e observar melhor pela guarda da ponte. Olhem que interessante aí. Era de estarrecer a altura da ponte. Devia ter quilômetros de profundidade. Tinha-se a impressão de se estar num avião, pela altura que estava a ponte em relação àquilo que se via. Eram as zonas inferiores do astral, lugares de dor. Mesquita mostrou a eles um ponto fronteiriço, uma fortaleza organizada. Por aquela ponte passavam os que eram dignos de socorro e recolhimento. Então vejam só,
Aquela ponte era uma ponte de acesso para aqueles espíritos que tinham merecimento a recolhimento daquela região que estava, assim, na faixa bem de pranto e ranger de dentes mesmo. Então, daquela região, os espíritos eram recolhidos por merecimento àquela ponte e dali encaminhados. Mesquita aproveitou para explicar a Adroaldo e Fábio o mecanismo da justiça divina, que dá a cada um segundo suas obras. Assinalou que quem estava ali se pôs pelas suas obras. Então, vejam como é interessante, né? Então, o Adroaldo desencarnou, totalmente inconsciente das verdades divinas, foi recolhido a um hospital, ficou desacordado, adormecido, depois foi despertado pelo guia Mesquita, que o esclareceu aonde ele estava, ele percebeu que estava vivo, que não havia morrido efetivamente, que a vida tinha continuado, e começou todo um trabalho de doutrinação a Adroaldo, né? E na prática, mostrando junto ao astral do planeta, aspectos de como funciona o mecanismo da justiça divina e que existem faixas tristes e dolorosas, e existem faixas intermediárias, e existem faixas melhores, felizes e gloriosas. Dali se conduziram, então, para aquele centro que Fábio havia dito que um amigo dele tinha sido conduzido e foi feita uma cirurgia que efetivamente não aconteceu, né, por despreparo de médium. Dali se conduziram para o centro que realizava aquelas operações das quais Fábio havia conversado. Como mentor do grupo, Mesquita passou orientações de como deveriam se comportar e que cuidados deveriam ter na visita àquele ambiente. São observações muito interessantes. Então, olha que interessante. Na página 51 e 52 do A Caminho do Céu, vejam o que Mesquita, como mentor daquela equipe, né, que ia àquele centro, como ele orientou Fábio e Adroaldo. Não se esqueçam de que estamos fora do alcance de visão dos presentes, dos encarnados, né? Por minha vontade. Então, pela vontade dele, que era mentor, ele se colocou fora do alcance da visão dos encarnados presentes. Não percam de vista a atenção a esse fato. Não há fenômeno sem lei, e a menos que nos seja necessário, queremos não ser vistos. Quero que tenham inteira liberdade de locomoção, para que possam observar tudo com clareza, o que não seria possível, nos tornando visíveis ou relativamente materializados. Como tereis lido, podemos, em nossos corpos perispirituais, pela vontade e por delegação superior, operar mutações nesse sentido, dentro de um limitado campo. Há um limite para o máximo condensável e para o máximo fluido, isto é, um campo de flexão que nos está ao alcance, para, pela vontade, ser utilizado. Então, o espírito, segundo o seu grau de evolução, já conquistado, e a função que está exercendo, ele pode flexibilizar a densidade do corpo astral dele para mais ou para menos fluido, ou mais adensado, de acordo com a sua vontade, e com o limite que ele tem de flexão imposto pelo seu desenvolvimento e pelo seu desabrochamento interior. Quero forçar ao máximo o poder de fluidez, ou seja, menos denso possível. Não quero que nos percebam a presença. Aí o Fábio propôs: pensaremos em nós somente quando sentirmos qualquer coisa diferente, não é melhor? Aí o Mesquita falou: mas não se esqueçam de que somos peças do Senhor,
e que sem ligação com o todo, nenhuma parte se sustentaria em ordem, para ser e para servir, ou seja, ligação com Deus em primeiro lugar. Assim observado, com relação ao dever de pensar em Deus, o Deus interior, como de fato convém ou é, foi para o lado de Fábio e teceu considerações mais ou menos assim: você, Fábio, ficou ressentido de uma operação mal realizada. Eu já lhe disse sobre os fatores interessantes ao bom êxito, como sejam. Vejam aqui o que o Mesquita fala sobre os fatores interessantes ao bom êxito de uma cirurgia ou de um socorrismo espiritual. Ambiente psíquico em geral, primeiro fator. Segundo, grau de capacidade do agente desencarnado, que é o médium, aliás, que é o guia. Intensidade mediúnica do médium e ectoplásmica do médium, e talvez, acima de tudo, o merecimento do paciente. Então, ele cita ambiente psíquico em geral, o grau de capacidade do agente desencarnado, intensidade mediúnica e ectoplásmica do médium e, talvez, acima de tudo, o merecimento do paciente. No entanto, como vê, baixíssimo é aqui o nível em geral. Mesquita avaliou que era muito baixo o nível espiritual e o tônus vibracional daquela reunião. Aí estão 5 pessoas que deverão ser, nesta noite, submetidas ao bisturi. No entanto, estude a aura de cada uma. Sonde a intensidade das ondas mentais, verificando por si mesmo que o caráter em geral não está preparado. Há falhas nesta casa, e falhas que prejudicam muito o resultado do trabalho em geral. Faz-se mister aqui boas preleções, quer de ordem moral, quer de fundo técnico, quer de caráter doutrinário. A avaliação que o guia Mesquita fez daquela reunião mediúnica, daquele local ali. Mesquita atende ao pedido feito por Adroaldo e faz uma visita à sua família encarnada. Aí já é no 6º capítulo, chamado Escravos do Erro. Adroaldo tentou contato com o filho, que vagueava pela casa durante o sono, mas este, ao vê-lo, assustou-se e acordou sobressaltado. Olha que interessante. O pai desencarnado visita a casa da família encarnada e o filho, como era noite, estava dormindo e o corpo e o espírito dele fora do corpo vagueando pela casa. Quando viu o pai, se assustou e o susto fez voltar de imediato para o corpo. Foi ao leito da viúva Ângela, que dormia com o corpo, ou seja, ela estava ligada ao corpo, não estava fora do corpo. Após orar por ela, esta deixou o corpo e ficou feliz em reconhecê-lo. Pela manhã, ao redor do café, a família orou por Adroaldo. E ele, feliz, impôs as mãos sobre eles. A família orou porque a mãe do filho, a esposa dele, teve uma lembrança que tinha sonhado com ele. E o filho também, né? Então, eles fizeram uma oração e o Adroaldo, desencarnado ali, feliz, emocionado, impôs as mãos sobre eles. Adroaldo lamentou não ter se esclarecido espiritualmente enquanto encarnado para poder encaminhar toda a família. Vejam lá, essa é uma questão muito, muito importante, né? Coisas que o espírito passa assim, deixa passar batido ao longo da encarnação, e quando desencarna e toma conhecimento da realidade espiritual, ele pensa nos que ficaram, que como ele, um dia vão desencarnar também totalmente inconscientes. E aí que ele pensa, puxa, eu podia ter me esclarecido melhor espiritualmente, me encaminhado e encaminhar a família. Mesquita o confortou, colocando as questões do relativo livre-arbítrio de cada um, né?
o estado deplorável em termos da falta de esclarecimento espiritual da humanidade. E comentou sobre o estado evolutivo da nossa família terrestre. Então, há mais um comentário importante aí do Guia Mesquita sobre a situação da família terrestre. Encare a humanidade toda, da carne do a quem carne, para andar certo com relação ao problema de ordem educacional ou evolutiva. Na carne paira um número de irmãos, milhões de vezes inferior. O lado sério é este lado, pois destas regiões é que partem em maior número em intensidades potentíssimas, vibrações inferiores. Olha o que disse ele, porque na carne, a gente sabe, são mais ou menos 6,5 bilhões de espíritos, 6,5 bilhões, e fora da carne são mais de 60 bilhões. Então Mesquita fala que, além de o cenário ser ruim entre os encarnados, é muito pior entre os desencarnados. Pelo número ser maior do que o número de encarnados, a população desencarnada inconsciente ser em número maior, a vibração do planeta toda desce, né? Infelizmente. É o que ele fala aqui. Se na carne encontra o encarnado o guante do animalismo, dos instintos, das tendências inferiores, o que é que não há por aqui em que estão esses planos de minoria? Por estas bandas, tudo se conta por multiplicação quase infinita. Logo, mais nos toca que a eles o problema educativo. E isso implica em trabalhos, coisas que, sem elementos capazes, não se pode encertar. Precisamos de milhões de obreiros. Mas havendo milhões de seres, considerei pensando nos que medram nas regiões inferiores, nos abismos por eles citados, pois sou um dos que trabalham para aumentar o número de serviçais na seara do Consolador. A questão é que nunca há intervenção milagrosa e nem misteriosa. Precisamos contar com a normalidade, seja para o que for. E normalmente ninguém se faz santo ou conhecedor pelo simples fato de ser encarnado, desencarnado, convidado ou não a servir na causa do Senhor. A luta é árdua, lá e cá, porque o problema humano, lá e cá, é um só. Não há salto porque se espere. Tudo marcha de maneira lenta, muito lenta, em virtude do arraigado mental, do tradicionalismo defeituoso. São os condicionamentos religiosos. O homem não muda do pior estado mental para o melhor pelo simples fato de haver melhor estado mental para atingir. O homem é um escravo em sua formação mental, pela cristalização de suas próprias maquinações sectárias ou concepcionais. Quando avança, em 99% das vezes, é porque um chuço o tangeu. No mais, dorme sobre o espinheiro da ignorância, esquecido de que glórias indefiníveis lhe aguardam o desenvolvimento. E por aí vai. Então ele faz uma análise da dificuldade que existe de lidar com a inconsciência que a humanidade tem das verdades divinas, com os vícios, com os condicionamentos religiosos, e o que tudo isso gera de campo mental negativo e que dificulta o trabalho de quem tem essa missão de esclarecer a humanidade não esclarecida. Adroaldo conheceu Alva, que havia se tornado amiga de sua esposa Ângela em encarnação passada muito marcante. Alva era um espírito de elevada hierarquia, demonstrando pelos seus dotes de compreensão e elevada amorosidade.
Os avós de Ângela, desencarnados, também compareceram ao encontro. Após a reunião, Mesquita convidou Adroaldo para um passeio pela terra, através do querer, do pensar e do locomover. É interessante nesse ponto do livro que o guia deixou assim Adroaldo à vontade. Tipo assim, tem um lugar que você gostaria de ir, de visitar, de conhecer? Tem, então pensa nesse lugar e, sabe, é uma coisa muito linda isso, né? Adroaldo faz uma reflexão, já no 7º capítulo, lendo o relatório dele, acerca do pouco aproveitamento da sua última encarnação. Ninguém se completa de uma só vez, tendo de experimentar situações, estas e aquelas, para efeito de complemento, esbarra em ângulos menos eficientes de sua própria organização. Significa o quê? Que o espírito, na encarnação, enfrenta a si mesmo. Enfrenta aquilo que são os seus desafios interiores, aquilo que ele já vem tentando nas últimas encarnações superar, reparar, corrigir, ajustar. Há mesmo em todos nós que ainda somos pobres de virtudes despertas, pontos fracos, regiões morais menos sólidas. Cumpre, portanto, ao programar nova abordagem à carne, fazê-lo com prudência. Olha que interessante. Não excedendo nos exageros da autossuficiência. É melhor andar devagar e seguramente. Ele quer dizer o quê? Muita gente promete, antes de encarnar, mundos e fundos. Não, mas eu vou, eu faço, eu aconteço, eu consigo. Pode deixar que eu me viro, eu vou dar um jeito, eu respondo por isso, vou chegar lá. Quando encarna, não é brinquedo. Então, ele aqui comenta no livro justamente isso, que o espírito deve de ter um pouco de prudência, né? Não exagerar, não se exceder, não achar que é autossuficiente, porque a encarnação, como a gente já ouviu aqui, quando a gente encarna, desce aquele véu do esquecimento, né? Esse chamado véu do esquecimento não é brinquedo, porque do lado de lá, você está com o relatório seu na mão, você sabe das encarnações pretéritas, você está consciente mais do que nunca dos seus pontos fracos, né? Dos seus pontos falhos, você tem uma visão mais aclarada, né? É mais fácil, mas quando você encarna, aí desce o véu do esquecimento. Você só sabe de encarnações lá de trás se você mediunicamente acessá-las, mas senão você não tem conhecimento. E aí? A luta aqui é difícil, né? É muito difícil. Então, vá com calma, não prometa aquilo que você não tem certeza que poderá cumprir. Não se exceda. Alva entregou ao Adroaldo seu relatório, contendo o histórico de suas encarnações. Pôde rever através de aparelhagens próprias, vidas e vidas, nas eras que se foram, nos continentes que já não existem. Pôde acompanhar o mecanismo da justiça divina em curso. Tudo o que viu e sentiu o fez refletir ainda mais profundamente sobre a triste situação de nossa humanidade nesta fase de transição. Então, tem um aparelho a qual ele foi submetido, que é um aparelho comandado por um médium. É uma aparelhagem que é colocada na cabeça dele e ele faz como se fosse uma regressão. E ele pode ver e acompanhar várias encarnações que teve em vários locais do planeta. Interessante isso, né? Além de ter um relatório escrito, detalhado, tem outros mecanismos também, outros mecanismos de sondagem de vidas pretéritas. Todo esforço é feito para que o espírito se torne o mais consciente possível. Devolvido ao trabalho, após ter deixado a casa de recuperação, foi convidado por Mesquita e Alva a assistir uma conferência na crosta. Iria ouvir pela boca de um encarnado a história resumida do homem sobre a terra. Em dia e hora marcado, encontraram-se com Fábio e foram buscar sua filha Cristina,
que em duplo participaria da palestra. Mesquita estava eufórico com a oportunidade de conduzir o grupo e manifestou todo este sentimento de modo poético. E então aqui tem um trecho do livro, na página 78, já estou na metade dele, gente, que Mesquita faz uma abordagem poética, falando da felicidade que ele tinha naquele momento em conduzir aquele grupo de espíritos a assistir uma palestra na carne. Quero lhe dizer que, apesar de tudo isso ser imensamente belo, profundamente deslumbrante, e enternecidamente adorável, tenho saudades das noites de minha terra, o Ceará. Com suas noites claras e seus mares bravios, parece que surgiu de um sonho do próprio Deus. Demais, a terra por si só, sem o desmazelo humano, sem a barbárie intelectualizada, apesar de suas convulsões telúricas, dos extremismos de suas erupções cataclísmicas, não deixaria jamais de ser um poema vivo, palpitante, a atrair perenemente os sentidos do homem superior, da alma capaz de sondar, na pujança dos seus arrebóis, na embaladora doçura dos seus crepúsculos, o porquê da própria vida. Não existe trecho de estrada, galho de árvore, pétala de flor, regato serpeante que não tenha herdado pelo menos uma só bênção das musas. A dor, o amor, a alegria, a tormenta, o dia, a noite, o riso, a lágrima, o belo, o feio, a ignorância e a sabedoria, que coisas são, em conjunto, sem ser o motivo de todas as sinfonias, a alma de todas as canções, a base de tudo o que se possa argumentar. Por causa da terra, amigos, as inteligências mais belas, os cérebros mais atilados, os corações mais amantes sonharam com o que de mais sublime possuem os céus. Jesus, em sua grandeza, mandou olhar para os lírios do campo e para as aves do céu. Por quê, meus amigos? Por causa da singeleza, por vias das tremendas lições que a simplicidade encerra e prodigaliza. É lindo aqui, ele fala, quando vem ao plano da crosta, o Mesquita, apesar de tudo, ele vê a beleza linda que tem a nossa terra, também na crosta, pela marca do seu verbo construtor, Jesus. Bom, aí, seguindo, a palestra foi realizada na crosta, na periferia do Rio de Janeiro, num bairro do Rio de Janeiro. Após chegarem ao astral da crosta, próximo do local de destino, caminharam a pé até ele. Alva apontou para uma casinha simples que se elevava sobre o outeiro, cercada por um milharal. Varando os corpos opacos, adentraram em um recinto e se juntaram aos 8 irmãos encarnados e dezenas de duplos e desencarnados lá presentes. No chão do mundo físico, Adroaldo acompanhou surpreso aquele pequeno cômodo se multiplicar em dezenas, em centenas de vezes, ou seja, a expansão astral do ambiente físico. O denso, opaco, o mais relativo desapareceram. O mais jovem dos encarnados dirigentes da casa tomou a palavra e preparou o ambiente para a palestra. Bom, então aí, a palestra, ela no livro ocupa os capítulos de 10 a 19, né? Passando rapidamente por eles, começa a falar de Deus como insondável ao infinito, fala da unidade do divino monismo e fala onde o que não fosse parte e relação de Deus seria o não existente. Fala do vós sois deuses, que somos partícula do ser total. Nós sabemos que
Deus tem duas naturezas, a de ser o poder emanador, manifestador, e ser também a sua manifestação ou emanação. Sabemos dos dois universos que derivam daí, o universo anímico das almas, que são os espíritos que são emanados, e o cósmico, que é o universo material, que Deus é onipresente, onisciente, onipotente, e que, essencialmente falando, em termos absolutos, Deus é, nesta ordem de importância, inteligência absoluta, justiça absoluta e amor absoluto. Depois ele fala da Terra como sendo a nossa casa, a nossa habitação e morada cósmica. A gente sabe que os planetas existem para servir de morada a espíritos em evolução, almas cumprindo um programa evolutivo e desabrochador, que cada planeta tem a sua crosta, o seu plano físico e o seu céu, o seu lado astral, que é muito mais extenso, e que tem 7 grandes céus, ou grandes faixas celestiais, e uma população de mais de 72 bilhões de espíritos. Depois fala do homem que evolui. Nós sabemos que somos centelhas emanadas com virtudes divinas em potencial, e por evolução vamos buscando a nossa autodivinização, e que é um processo muito longo, e que a gente começa como centelha nos reinos infra-humanos, mineral, vegetal e animal e elemental, atingimos a fase hominal, e aí vem a questão realmente crítica e fundamental, que é a fase intelecto-moral dessa evolução, e que a partir daí o espírito busca o grau próximo que vem, que é o grau de santificação, onde ele tem uma conduta santa, ou é vivedor e praticante dos 10 mandamentos, e aí ele se candidata ao longo das encarnações e desencarnações a um grau ainda superior, que é um grau de espírito deificante, um grau crístico, onde ele começa a participar da administração de um planeta, de um sistema, de uma galáxia, ou seja, facilitando, ajudando, promovendo a deificação dos seus irmãos, e um dia ele chega ao grau de espírito deificado ou uno total. Então, desse caminho evolutivo. Fala depois dos Cristos, que são os verbos divinos, os condutores de planetas e sistemas, que tem, a gente sabe que tem verbos construtores de planetas, como Jesus, que participou ativamente, coordenando os trabalhos e todo o trabalho de adensamento de energia cósmica para que a Terra fosse gerada e adensada e formada. Então, tem o Cristo construtor, tem o Cristo modelo de conduta, tem o Cristo restaurador, tem o Cristo entregador de recados, enfim, tem vários papéis que o espírito pode desempenhar na faixa crística. Os imediatos do Senhor, ele fala daqueles espíritos que assessoram o Cristo planetário, aquela corte celestial mais imediata, os chefes de escalões, e daí há toda uma providência divina que atua sobre a humanidade, com fins a assistir, a proteger, a orientar e a inspirar que essa humanidade evolua. Falou também na palestra sobre os reveladores, citando desde a antiguidade os vultos que passaram pelo planeta, os grandes mestres de conhecimento e ensino, cumprindo aquele programa de evolução espiritual à humanidade, cada um ao seu tempo, no seio de um povo, transmitindo a verdade divina. Fala também do batismo de Espírito, que basicamente fala do Pentecostes, né, o derrame de dons, após o desencarne de Jesus, a grande eclosão mediúnica que aconteceu ali. Depois ele segue falando
de Paulo de Tarso, que foi o vaso escolhido, que foi aquele espírito que Jesus escolheu para que fosse o divulgador dos ensinos que ele tinha deixado e do batismo da revelação. Paulo de Tarso tinha marcas diferenciadas justamente nesse sentido. Era um espírito corajoso, valoroso, era um espírito intelectualmente muito preparado, tinha dons mediúnicos de monta e de muita diversidade de dons. É um espírito realmente talhado para aquele papel, que precisava que alguém fosse levar os ensinos de Jesus a todo mundo conhecido na época. E esse papel foi desempenhado, muito bem desempenhado por Paulo de Tarso. Fala dos dons mediúnicos, do Consolador, fonte de advertência, ilustração e consolo, e fala da reposição das coisas no lugar. Justamente os tempos chegados para a humanidade em que a verdade seria reposta e que a humanidade estaria rumando para uma etapa mais madura do seu processo evolutivo. Adroaldo, emocionado, não seria capaz de supor de forma alguma que uma reunião de encarnados pudesse atingir tantos repuxos de luz e acordes superiores. Ele ficou maravilhado com a experiência de participar de uma reunião mediúnica na carne, né? E poder tomar conhecimento assim, de maneira geral, da verdade que livra através da boca de um encarnado. Fábio conversou com Adroaldo sobre suas dúvidas com relação às orientações que Mesquita transmitiu aos guias daquele centro, que fazia cirurgias com médiuns despreparados. A conversa com os médiuns do local vai depender da posição de seus guias. Esse é um aspecto importante. Nós falamos aqui que Mesquita teve acompanhando Adroaldo e Fábio até aquele centro, viu realmente coisas irregulares, fora do equilíbrio, e que haveria necessidade de reparos ali, mas por uma questão hierárquica, Mesquita conversou com os guias daquela casa, naquele nível, e instruiu esses guias sobre aquilo que estava errado e devia ser corrigido. E aqueles guias da casa é que dependia de levar aqueles informes aos médiuns, porque existe toda uma organização e uma questão aí de hierarquia. Então ele não podia intervir junto aos médiuns diretamente. Então ele interviu como pôde junto aos guias da casa para que eles orientassem melhor os médiuns e reequilibrassem os trabalhos. Para tudo há uma questão de livre-arbítrio, e para avançar há que se querer. É uma questão muito importante essa do livre-arbítrio. Adroaldo foi orientado por Alva a se preparar, pois em breve teria novo teste, o encaminhamento a um espírito recém-chegado ao astral, ainda inconsciente de sua situação de desencarnado. Então aí, Adroaldo, depois de passar por toda uma preparação no plano astral, de já tomar conhecimento da nova realidade, sua inclusive, de ter presenciado na carne, da boca de um encarnado, uma palestra inclusive, ele já estava em condições da primeira grande tarefa que tinha no astral, que era de encaminhar um desencarnado, recém-chegado ao plano. Tratava-se de um protestante ainda apegado às suas convicções religiosas. Adroaldo sentia-se ainda inseguro diante de tamanha prova. Bom, não é para menos, um espírito que na última encarnação ele tinha sido católico, praticante, desencarna totalmente inconsciente, mesmo com toda a preparação que teve, ele tinha alguma insegurança ainda diante da primeira prova que ele tinha pela frente, que era de encaminhar ou doutrinar ou esclarecer espiritualmente um protestante desencarnado. Fábio, com suas experiências e conquistas técnicas, foi indicado para trabalhos de cura sob a chefia
de mestres das aplicações magnéticas. Adroaldo acompanhou a cerimônia de sua admissão e a palestra feita pelo chefe daquele departamento. Sua mensagem tem profundidade técnica e deve ser lida. Eu recomendo que vocês possam ler. Eu não vou ler agora porque é uma mensagem longa, mas tecnicamente muito interessante, porque esse chefe de departamento, ele fala sobre a correspondência entre sons, cores e vibrações, a captação e transmissão de fluidos e o papel do médium ou agente de cura, encarnado ou desencarnado. Ele dá uma palestra, o chefe de departamento, para onde Fábio havia sido transferido, um posto interessante, porque ele, enquanto espiritista na última encarnação, Fábio já era interessado pelas atividades de cura espiritual, cura magnética, já tinha um estudo grande a respeito disso e foi aumentar essa especialidade sendo promovido a esse departamento. E esse mentor dessa área lá, naquele plano, deu uma interessantíssima palestra na posse que Fábio teve. Só voltando um pouco, quando eu falei há pouco sobre a missão que Adroaldo tinha para conversar com o desencarnado protestante, ele teve alguma dificuldade no início, mas se deu bem, porque ele foi inspirado o tempo todo pela alva. Porque não é só ao encarnado que está em trabalho mediúnico, em trabalho de socorro a algum irmão, que existe assistência. A assistência também existe ao desencarnado, como Adroaldo, recém-chegado, que estava iniciando os trabalhos no plano espiritual, recebendo uma missão de esclarecer a um recém-chegado protestante. Ele estava sendo inspirado pela própria alva ali, que ele tinha lhe incumbido a missão, para que ele conseguisse realmente falar as palavras certas e encaminhar o irmão. Então, para que vocês percebam, há uma providência divina que envolve a tudo e a todos. Não há trabalhador da seara que atue sem assistência, sem proteção, sem inspiração. Isso não falta. Graças a Deus não falta. Por isso que entre os 5 fatores doutrinários fundamentais que o nosso mestre Polidoro deixou bem claro, um dos cinco fatores é o trabalho maravilhoso dos santos anjos e espíritos mensageiros. Porque se não fossem pelo trabalho deles, pela assistência deles, nós não conseguiríamos atuar bem em nenhum desses planos da vida, num planetinha como esse. Então, no dia seguinte, Fábio convida Adroaldo a acompanhá-lo numa missão de assistência a um doente encarnado. Aí Fábio, que já estava atuando já especificamente na área médica, socorrismo médico espiritual, convidou Adroaldo a acompanhá-lo em uma missão. Foram acompanhados de mais 3 espíritos que facilitariam o acesso à região da crosta e atuariam como mentores. Para a surpresa de Adroaldo, ao chegar à casa do doente, ele constatou que era seu irmão mais velho encarnado, com quem havia perdido o contato há algum tempo. O doente tinha uma caminhada encarnatória onde ficou devendo responsabilidade paternal. Era pai infeliz, marido infiel, cidadão deficiente, religioso formal. Ou seja, a gente sabe que as doenças que as pessoas têm, que marcam alguns desequilíbrios, a maioria deles são de ordem comportamental. São padrões de comportamento, de sentimento, de mentalização, enfim. E aí, para surpresa de Adroaldo, o doente era seu irmão encarnado. Na etapa final do tratamento, Vicente, o irmão de Adroaldo, foi retirado do corpo em duplo e orientado.
Foi um tratamento fora do corpo. Aquela experiência vivida por Adroaldo foi muito marcante e tornou profundamente agradecido a Deus pela oportunidade. Mergulhado em um sentimento de devoção ao princípio sagrado, Adroaldo, sem formalidade, sem ídolos, usou da linguagem simples de filho para pai. Bacana, legal, porque para um ex-católico, né, desencarnado, ele já estava conseguindo conversar com Deus sem depender de nenhum simbolismo ou ritualismo exterior. Confessando, desejou o bem e a resposta foi gloriosa e universal. Como resposta do Pai Supremo, foi envolvido em acordes tão maviosos como profundos e indefiníveis. Adroaldo, aí tem um capítulo bastante interessante. Adroaldo foi convidado a participar de uma missão de socorro médico a uma criança encarnada, pequenininha, muito doente. Acompanhou um grupo de servidoras até o local da crosta e constatou o estado difícil daquele pequeno corpo. Foi-lhe dito que naquela noite a criança seria retirada do corpo para tratamento no hospital do astral, através de seu perispírito. Vejam bem, tem condições e condições. Aquela era uma condição crítica em que não havia como tratar aquele perispírito ali. Tiveram que remover aquele ser daquele corpinho ainda pequenininho para um hospital do astral. Aquele espírito tinha uma missão importante a desempenhar no plano da carne e precisaria superar aquela dificuldade. Esse é o plano que vivemos, é um plano relativo. Fábio se juntou ao grupo e na hora marcada saíram com destino ao hospital, localizado numa zona intermediária entre as faixas trevosas e os primeiros estágios de restauração e paz. Ali Íris era a líder desse grupo. A líder do grupo entregou a documentação necessária para a internação da garota e em seguida saíram para buscá-la na crosta. Vejam a organização. É ilustrativo isso e muito interessante. Ou seja, Íris, que era a líder daquele grupo de trabalhadores que iam ajudar aquela criança, ela tinha que entregar a documentação dela no hospital, num plano intermediário, para depois ir buscá-la na crosta, para que o hospital tivesse com antecedência já o histórico dela e a preparação, né, para recebê-la. Após a devida preparação, foi conduzida ao local apropriado para seu tratamento, que foi acompanhado por Adroaldo. Dada a natureza do caso, vejam bem, a equipe médica pediu a presença de elevado mentor de nome Eliel. O caso delicado, tão delicado que Íris se ausentou por instantes da sala e foi buscar e foi acionar esse espírito de nome Eliel, um espírito de elevadíssimo grau hierárquico que compareceu à sala para auxiliar decisivamente no tratamento. Adroaldo pôde assim acompanhar e participar psiquicamente de toda a ajuda. O caso é que a ajuda toda foi por mentalização. Foi um processo de mentalização e foram buscar um espírito de elevadíssimo nível, que era o Eliel, que poderia ter essa capacidade bem diferenciada de conduzir um processo de mentalização naquele nível para levar a cura à garota. Já curada, a menina foi devolvida ao seio do lar. Um servidor com o nome de Davi, que era um trabalhador mais próximo da carne, ficou encarregado de acompanhar do astral sua alimentação ao longo de seu crescimento, para mantê-la suficientemente fortalecida pela missão que essa irmãzinha tinha ainda na carne. Adroaldo faz uma análise do termo graças a Deus.
já no 25º capítulo, e afirma preferi-la como produto de compenetração real, ao invés de vê-la como expressão de temor. Olha que interessante, muita gente pronuncia graças a Deus como uma expressão de temor, né? Então aqui já há alguns ensinamentos, que ele prefere vê-la como compenetração real. Ao invés da adulação, ou de temer a Deus pelo graças a Deus, ele prefere o graças a Deus, que é, ou significa, saber e viver Deus. Um quer dizer favor de Deus, graças a Deus. O outro afirma que é em virtude de Deus, ou seja, graças a Deus, em virtude de Deus. Mesquita trouxe para Adroaldo boas notícias de seu irmão, que já estava frequentando uma reunião espírita. Ao final do capítulo é feita uma exposição sobre o amor e a ciência em termos de revelação. Está no finalzinho do livro. Eu vou ler um trecho. Aqui. A revelação, pois, cultivada em bases sadias, deverá o homem a sua máxima ou integral obrigação de fundo religioso. O mais é idolatria. Venha de onde vier, diga-se o que quiser, passe pelo que queira passar, porque a finalidade dos planos encarnados, bem o sabemos agora, por evolução, por superioridade, é vir a comungar francamente com os planos erráticos. Se isso se deu com aqueles planetas que são superiores à Terra, irá dar-se com os que lhes são iguais ou inferiores que é a Terra, para ficar à margem das soberanas leis do Senhor? Só porque a Terra conta com heresias medonhamente erradas, fanáticas, que querem viver à custa da fé? Só porque a Terra comporta agrupamentos ditos espiritualistas, mas que só falam em segredos, em mistérios, em ocultismos que jamais existiram em Deus, na sua manifestação, que é a dita criação? Não, amigos. Por isso, não. De vez que todos os mundos em sua infância tiveram de enfrentar tais problemas, tiveram de eliminar tais absurdidades, mais infelizes aprendizes tais falsos mestres. O amor e a ciência são expansíveis ao infinito. Eis onde deve estribar-se o espírito para cultivar a revelação, a religião por excelência. Desabrochar os dotes internos, os bens latentes, as faculdades inatas, sem esforço próprio ou à custa de cultivar o culto dos conceitos de mistérios, de segredos, de ocultismos, de graus ou títulos conferidos por homens, isso não é religião. A terra devolve, bem o vemos todos os dias para cá, elevado número de titulados religiosos, de criaturas que no mundo se apavonaram com os galardões do mundo obtidos. Mas qual o desfecho? Os títulos que tanto valiam no mundo aqui ficaram sem efeito. O homem vem para aqui para ser medido e pesado pela balança da virtude e do saber, mas há de ser de fato, pois que moedas falsas não correm nos planos de luz. Poderão passar por trunfo, é certo, mas nas zonas inferiores, nas regiões onde quem tem um olho pode ser rei, mas por esferas melhores ou pelas superiores, não transitará com tais pretensos salva-condutos. Existem, de fato, regiões onde todos os erros do mundo continuam a ter seguimento. Desses planos derivam os espíritos que influenciam o clero, os macumbismos, os fanatismos em geral.
por questões de credos, crenças políticas, princípios em geral de aplicação do pensamento, o discernimento dos espíritos, como disse o apóstolo dos gentios, é uma grande faculdade e um elemento de que ninguém deve descurar, principalmente o cultor do mediunismo. O último capítulo do livro, Chorando Mais de Alegria. Todos os amigos de Adroaldo o acompanharam quando ocorreu sua primeira comunicação mediúnica com a família. Foi na casa de seu irmão, em companhia da família carnal de Adroaldo. A cunhada de Adroaldo, que era médium passiva de incorporação, chamava a atenção dos guias. E Adroaldo, muito emocionado, falou através de sua cunhada. Sua filha presente, preocupada, perguntou se ele estava sofrendo, ao que ele respondeu. Então, é interessante a leitura final aqui que eu vou fazer desse livro, quando o pai se comunica com a família e responde à filha, que ao vê-lo emocionado, se preocupou se ele estaria sofrendo no astral. E ele falou, e é um depoimento muito lindo esse, e emocionante. Filha, o céu nos confere bênçãos por demais, para que possamos fruir sem abalos íntimos profundos. Eu choro de alegria, uma alegria que só mesmo espiritualmente poderá ser definida. Estou mais do que bem. É preciso morrer para gozar a morte, para sentir o que ela é, como a vida exuberantemente espiritual. Porque a morte é uma vida com mais sentidos, com outros poderes de expansão do ego, do espírito, ou ainda não sei explicar, mas a morte possui glórias que a vida na carne nunca poderá conferir. Dizem os sábios daqui que nós comportamos, por sermos emanações de Deus, patrimônios divinos por despertar, sem conta. Por lei de ubiguidade é que denominam o poder de expansão em todos os sentidos. E seja uma questão de termos ou não, a verdade é que tudo aqui cresce, se multiplica, atinge as fronteiras do indefinível. Aí a filha pergunta, o senhor está sozinho? Ele responde, sozinho, minha filha. Esta casa transborda em seres amigos, alguns deles iluminadíssimos. São amigos, são irmãos mais emancipados, são guias espirituais, são angelizados cicerones. Ela pergunta, o que faz o senhor agora? E ele responde, começo a trabalhar. Em que, papai? E ele responde, inicio-me nos socorros, auxiliado por amigos experimentados, vou atendendo aos que deixam a carne em condições de poderem ser recolhidos às esferas de luz. Como sabe, porque Jesus ensinou, e você já leu, cada qual recebe segundo suas obras. O mais certo é dizer que cada qual se encontra consigo mesmo, chega a ser como se fizer interiormente, não exteriormente. Valem a pureza e a sabedoria, pois o resto, o que faz é complicar o ser perante as leis divinas. Por isso, vos aconselho como pai, como irmão e como servo do Senhor, a que jamais aceitem do mundo um título, um grau de ordem religiosa, como que significando valor de ordem espiritual. Procurem antes realizar em si mesmos a pureza e o conhecimento, porque isso não se perde. Existem muitos titulados e graduados do mundo nas regiões trevosas. Deus não consulta estatutos humanos, eis a verdade. Deus é em tudo o fundamento básico, não se iludindo com as aparências da personalidade, porque o egoísmo, a vaidade, o orgulho, o prazer do mando, de domínio, de querer ser essas coisas é que traem o espírito. E elas se fingem, passam por virtuosidades, por mandamentos de Deus.
Tais homens e tais ambientes, é claro, atraem elementos de planos idênticos, de zonas mentais similares, e acreditando estarem sendo auxiliados por Deus ou por verdadeiros guias, estão de fato sob a tangência de seres igualmente vaidosos, errados e por vezes francamente rebelados contra Deus e suas leis soberanas. Ludibriados que foram pela vaidade, portam-se dolosamente junto de encarnados menos avisados. Aí a filha pergunta: pai, devemos trocar de religião? Ele responde. Aí ele diz assim: eu ia dizer coisa minha, com características próprias minhas, mas Eliel, aquele guia que ajudou a menina, Eliel, que estava ao meu lado, observou-me e disse assim: diga dessa maneira, : assim como Jesus ensinou, assim vos lembro, quem livra é a verdade, ele recomendou o culto da verdade como religião por seguir, prometendo um consolador. Procurai a verdade e cultivai o Consolador. Bom, esse é ainda o final do livro. Todos os amigos de Adroaldo o acompanharam quando ocorreu sua primeira comunicação mediúnica com a família. Foi na casa de seu irmão, em companhia da família carnal de Adroaldo. A cunhada de Adroaldo, que era médium passiva de incorporação... isso aqui eu já falei. Então, aí acaba realmente o primeiro livro, e no segundo livro eu vou só fazer um breve resumo, que é esse livro aqui, Reencontro no Céu, que é uma história diferente, em alguns matizes, da história do A Caminho do Céu. A história de Alonso, um conhecedor da verdade, mas não praticante. Sai mal da encarnação, estagia muito tempo em faixas de dor. Recolhido a uma faixa melhor, ele reflete sobre o que não fez e o que deveria ter feito. Normalmente a gente percebe isso, o espírito desencarna, se não tem muita consciência e é devedor, ele tem um estágio numa zona mais difícil para que fique pensando, refletindo, até que ele começa a encontrar em si mesmo alguma resposta. Sai em busca de serviço, passa a ter consciência de seu comprometimento, pede para trabalhar na reparação. Aí ele já tem assistência de um guia. Ainda não preparado, ele quer escolher o que fazer. E aí ele recebe uma advertência severíssima do mentor dele, Ele sofre bastante quando fica sabendo que ele não pode escolher o trabalho. Ele tem que aceitar o que vai ser lhe dado. E esse guia é muito severo com ele, como deveria ser mesmo, porque mostra tudo aquilo que ele tinha se comprometido em fazer e não fez. Ele tinha um trabalho maravilhoso na seara da verdade, para encaminhar muita gente, tinha um passado de conhecimento espiritual e encarnou e não quis, por decisão, por livre-arbítrio, não quis se engajar no trabalho ao qual havia se comprometido. Então agora ele vai ter que aceitar aquilo que for lhe destinado. Passa por estágio preparatório, depois ele revê antigas amizades, passando a viver com uma família, revive as encarnações passadas através de um sonho e uma experiência de regressão. Ele tem, nesse momento, um momento assim emocionante da história dele, porque ele revê uma encarnação dele, na qual Jesus estava encarnado, e ele era um velho leproso, que estava com a mãe à beira de uma estrada, e Jesus vinha com uma multidão pela estrada, e Jesus parou diante dele, para ajudar a mãe dele, e ajudar a ele também, na cura. Foi um momento muito forte esse,
mas também de tristeza, porque nessa mesma vida, depois de ele ter recebido a cura, quando Jesus estava para ser julgado, ele foi procurado por um dos apóstolos que disse: venha nos ajudar a salvar o mestre, né, da condenação, né, porque naquele momento Jesus estava preso e foi colocado para que o povo decidisse quem deveria ser condenado e quem deveria ser salvo. E os apóstolos já sabiam que o Sinédrio tinha armado uma multidão lá para votar contra Jesus, né? Então eles estavam tentando regimentar gente que conhecia Jesus, como ele, o Alonso, para poder ajudar. E Alonso se omitiu. E depois ele viu Jesus crucificado, de longe. E aquilo representou uma dor para o espírito muito grande e dificílima de ser superada ao longo do tempo. Bom, mas ele começa assistindo então a trabalhadores. É o trabalho que foi lhe dado, sentindo de perto as injunções da justiça divina. Acompanha desencarne e acolhimento de um espírito de nome Edgar, que é um personagem importante do livro, e ele passa a acompanhar a recuperação desse espírito, né? E passa a ter lições práticas, né, de educação espiritual e de fraternismo universal. O Edgar reencontra sua esposa, ela espírito já desencarnado, bem evoluído. A mãe de Edgar pede ajuda a Alonso para a família encarnada de Edgar, que é de orientação protestante e que deve ser encaminhada espiritualmente. Aí Alonso se engaja dentro de um grupo de trabalho espiritual para ajudar essa família, comandado pela mãe de Edgar. Edgar se comunica com a família através do mediunismo da sobrinha. Alonso aprendendo e praticando como lidar com os condicionamentos religiosos. Tem um capítulo interessante que fala do juízo final, né? E é feita uma avaliação assim, que não se deve falar de juízo final, além de tudo, né? Não só porque isso é um dogma, é uma coisa totalmente ridícula, inapropriada, inadequada, uma mentira, e até porque não tem juízo final, tem sempre juízo inicial, né? Ou seja, a cada momento que o espírito pensa, sente e age, ele está promovendo em si mesmo o juízo inicial, o julgamento inicial é ali. Vibrou, pensou, fez, marcou, né? O Alonso é convocado para reencarne e a sua sobrinha médium seria a sua futura mãe. Essa sobrinha dele, médium, é um espírito muito evoluído. E aí acaba. Quer dizer, são duas histórias diferentes. Uma história de um católico que desencarna totalmente inconsciente e é ajudado, é recolhido, não passa por grande provação, é assistido e se recupera espiritualmente, né, e atua maravilhosamente. E uma história de um espírito que tinha tudo para fazer um trabalho evangelizador maravilhoso, mas por uma decisão dele, ele se omitiu, não cumpriu a programação a qual se comprometeu, desencarnou muito mal, né? E aí, depois de sofrer muito, foi levado a um certo nível lá, e achava ainda que poderia escolher trabalho, né? Então, passou por uma etapa difícil de reeducação e de assimilação das verdades divinas, mas o que a gente percebe em ambas as histórias, e o ponto comum é a justiça divina agindo o tempo todo, os trabalhadores agindo conforme Deus determina, e as oportunidades que são a todo momento abertas para o espírito que quer aprender, que quer se reformar intimamente. E um aspecto muito legal da vida, que é patente nas obras, é que o amor que a gente cultiva aqui,
com os nossos irmãos queridos, né? Mais chegados, com a família mais próxima, a gente continua do outro lado, porque a gente se reencontra. Então, os laços de amor verdadeiro, eles não se perdem, eles se reforçam até com o desencarne. A gente às vezes pensa que quem partiu está longe, inacessível, está de repente até mais perto e acessível do que a gente pode imaginar. E está até acompanhando mais e mais a miúde o nosso dia a dia e a nossa luta, e nos ajudando e nos apoiando. Esse é um aspecto maravilhoso do livro, né? Quiçá a humanidade um dia consiga sentir essa irmandade, essa ligação familiar que todos nós temos por sermos filhos de um mesmo Pai, né? Que se sinta realmente irmã, cada um irmão de cada um, de todo o coração, de todo o amor. Então, fica aí a recomendação para que vocês possam conhecer a obra no detalhe, e a gente só aqui fez apresentar assim, rapidamente, uma ideia. O conteúdo das duas é muito maior do que aquilo que eu pude estar refletindo para vocês aqui. Obrigado, viu?